Existem pessoas que têm dificuldade para entender que não é porque ela tem o crush em alguém, não é porque ela quer ficar com alguém, que a outra pessoa precisa retribuir esse sentimento. Algumas vezes a gente vai se aproximar de outra pessoa e vai escutar um não e tá tudo bem. Respeite o não. Conheçam Mary Jane. Ela nasceu no dia 10 de setembro de 1956. Ela era uma jovem de 17 anos que vivia em Iowa, Estados Unidos. Jane foi descrita como uma jovem doce, cheia de alegria e que tinha um sorriso maravilhoso. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Jane era uma pessoa gentil, que amava música, gostava de dançar e que vivia cercada de amigos. Jane, na época dos fatos, estava vivendo há 1 ano em Iowa. Parece que antes dela se mudar, ela tinha viajado para Iowa para visitar uma de suas irmãs. Assim que chegou no local, ela se apaixonou, ficou encantada, quis de imediato morar ali. Então ela conversou com a família dela permitiu, já que Jane sempre foi uma pessoa responsável, que nunca deu trabalho, eles permitiram, então ela se mudou da Carolina do Norte, foi para Iowa, morou por um tempo na casa da irmã, só que depois a irmã dela, junto com a família que ela tinha, seu marido e seus filhos, decidiram se mudar. Chamaram Jane para ir com eles, porém Jane não aceitou porque ela já estava muito apegada à cidade. Assim que Jane começou a morar naquela cidade, ela logo começou a trabalhar como garçonete de um restaurante. Ela também, 3 meses depois, começou a namorar um homem chamado Art. Ela conheceu Art porque ele entregava alimentos no restaurante onde ela trabalhava como garçonete. Então, eles se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e ela estava muito feliz com isso. Aquela cidade estava fazendo muito bem para Jane, ela estava em um emprego que amava, também estava com um namorado, tinha alugado um apartamento com uma de suas amigas do trabalho, estava indo tudo bem na vida de Jane, ela estava conseguindo se sustentar, estava feliz e por isso ela achava que nada de errado poderia acontecer. No trabalho de Jane, existia alguns homens que iam até lá só para ver ela. Ela era bastante conhecida por sua beleza, alguns homens até eram mal educados, arrogantes, não se comportavam de uma maneira adequada e então por isso Jane sempre era educada, mas ela mantinha distância. Tinha um homem que ia frequentemente ao restaurante que se chamava Eugene. Eugene sempre sentava na mesma mesa, era arrogante, era mal educado, não se comportava bem, conforme eu falei anteriormente, e dava em cima de todas as garçonetes, principalmente Jane. Quando ele estava lá e Jane também estava trabalhando, ele fazia questão de que ela o servisse, dizia que não ficaria ali se isso não acontecesse, e por isso todas as vezes era Jane quem o servia, era ela que ia até lá e cuidava de toda a alimentação dele. Apesar de estar namorando Art, existia um outro homem que fazia o coração de Jane bater mais forte. Esse homem também frequentava o restaurante onde ela trabalhava, o nome dele era Ron. E então, em um certo dia, Ron foi até a casa de Jane assim que ele chegou ao local, porque a amiga dela tinha dado o endereço. Ele convidou Jane para sair. Ela aceitou. Não tinha perigo de Art ver os dois na rua, porque ele morava em uma outra cidade, então para ela era tranquilo isso. E durante aquele encontro, enquanto os dois estavam próximos, o primeiro beijo entre eles rolou. Nesse momento, Jane ficou confusa, porque ela era bastante apaixonada por Art, mas existia algo naquele outro homem que mexia com o emocional dela. Depois disso, ela decidiu voltar para casa, começou a escrever sobre esse encontro em seu diário, falou que beijou ele e então deixou o diário
em algum local visível e não o guardou. Alguns dias depois, Art, o namorado de Jane, foi até a casa dela. Enquanto ele estava ali, ele viu esse diário, leu e então ele percebeu que ela tinha traído ele. A partir desse momento, os dois começaram a discutir. Jane disse que foi apenas um beijo, que ela não tinha feito nada mais. Art não acreditou. Ele imaginava que ela tinha feito algo mais íntimo com Ron, então ele ficou muito irritado e apesar de tudo que Jane estava falando, ele decidiu sair da casa dela. Mesmo depois de toda essa situação, Jane ainda ficou atrás de Art. Ela pediu para ter um encontro com ele, decidiu que ia viajar até a cidade dele, ele falou que tudo bem, que conversaria com ela, e assim ela se sentiu um pouco mais aliviada. Antes desse encontro, que seria no final de março de 1974, aquele homem que ela beijou, que ela traiu o namorado, entrou em contato com ela também, disse que precisava falar algo muito importante, que era urgente, e então Jane aceitou se encontrar com ele. Quando os dois se encontraram, aquele homem disse para ela que estava apaixonado, que queria muito namorar com ela, porém Jane disse para ele que para ela não dava, que ela era muito apaixonada pelo namorado, que os dois iam se acertar e que tinham até marcado um encontro. Apesar daquele homem não ter gostado disso, ele acabou indo embora, deixou Jane lá. E então, os dois voltaram para casa. No dia 9 de abril de 1974, Jane ligou para o trabalho, disse que não tinha acordado muito bem, por isso iria ficar em casa. Eles disseram ok. Toda manhã ela ficou em casa, percebeu que o aluguel dela estava prestes a vencer, então na parte da tarde ela pegou suas coisas, saiu de casa, foi até um banco. Por volta das 5 horas da tarde, os policiais da cidade onde Jane morava receberam uma ligação. O homem que ligou disse que estava em uma fazenda, falou que enquanto a mulher dele estava verificando os quartos da fazenda, ela encontrou algo estranho, pediu que os investigadores fossem até lá e então eles fizeram isso. Ao chegar no local, aquele homem levou os policiais até o tal quarto. Assim que eles entraram, eles encontraram uma mulher sem vida, que posteriormente se descobriu que era Jane. Logo após isso, ela foi levada para análise. Eles descobriram que ela perdeu a vida porque alguém atirou nela e que também havia sinais de abuso. Tudo isso teria acontecido após ela perder a vida. E então os investigadores começaram a tentar entender o que aconteceu, quem foi, e a primeira pessoa que eles conversaram foi com o tal homem que ligou. Assim que eles conversaram com esse homem, ele também chamou a mulher dele. Ele disse que, na verdade, ele não era o proprietário da fazenda, que o dono da fazenda era o filho dele, e que quando o filho dele estava viajando, ele e sua esposa cuidavam da propriedade para ele. Eles não tinham um telefone de contato porque o filho deles não deixava. Quando o filho deles viajava, era ele quem ligava para os pais e então por isso os investigadores não tinham como entrar em contato com ele. Os policiais então perguntaram aos pais daquele homem se eles acreditavam que o filho dele estava envolvido nisso. Eles se sentiram bastante ofendidos, disseram que muitas pessoas frequentavam a fazenda, que o filho dele sempre dava muitas festas e que ele com certeza não tinha nada a ver com tudo isso. No dia seguinte, os policiais foram interrogar Art, o namorado de Jane. Assim que encontraram Art, eles perguntaram qual foi a última vez que ele a viu. Ele disse que a última vez que viu Jane foi no final de semana. Explicou que ela tinha ido até a cidade dele porque eles tinham brigado por causa da traição e contou quem foi o homem com quem Jane traiu ele. Art ainda disse que estava com um discurso de raiva pronto para despejar sobre Jane quando ela chegasse em sua casa. Só que ele falou que assim que ele abriu a porta e a viu, ele estava pronto para brigar, só que quando ele olhou o sorriso que ela deu para ele se desmontou todo e esqueceu do porquê estava com tanta raiva dela. Art disse que durante o final de semana eles não saíram de sua casa, ficaram o tempo inteiro planejando o futuro, planejaram também o casamento deles, que iria acontecer em breve, já que os dois tinham
ficado noivos, e então ele falou que ele tinha uma amiga que poderia confirmar essa história, porque a amiga de Jane, que morava com ela no mesmo apartamento, também estava na cidade, ou seja, ela sabia que eles só ficaram no apartamento e não fizeram nada além disso. Assim que a polícia descobriu que Jane traiu o namorado, eles foram atrás do tal homem. Assim que começaram a investigar a vida dele, eles descobriram que no dia em que tudo aconteceu, aquele homem foi até a lanchonete onde Jane trabalhava, ele perguntou por ela, os amigos dela disseram que ela não estava lá, e quando os investigadores foram até o trabalho dele, conversaram com o chefe, ele disse que aquele homem pediu para sair mais cedo e falou que precisava resolver algumas coisas na parte da tarde. Com isso, os investigadores foram até ele. Esse homem, como eu falei para vocês anteriormente, se chamava Ron. Ele foi interrogado, questionado sobre onde passou toda a tarde, não deu declarações válidas e por isso os policiais pediram para ele passar por um teste do polígrafo. No primeiro teste, aquele homem falhou, no segundo ele passou. E então a polícia precisou liberar ele, já que não existiam provas suficientes. Como esse homem e um membro da família de Jane indicaram que a mulher que vivia com ela também poderia ser uma suspeita nesse caso, os investigadores foram até essa mulher. Quando eles começaram a falar com ela, eles a questionaram sobre um dinheiro que ela tinha roubado de Jane, sobre algumas coisas que ela também tinha pegado dela sem a permissão. E então essa mulher disse que ela só tinha pegado o dinheiro porque Jane deixou. Ela também falou que tinha um álibi, que ela não tinha feito nada, e falou também que os policiais, na verdade, deveriam investigar uma outra pessoa, um homem chamado Gene, que frequentava a lanchonete onde ela e Jane trabalhavam, porque aquele homem dava em cima de muitas garçonetes, principalmente Jane. Só recapitulando aqui para vocês não se perderem, tá? As pessoas que foram interrogadas e descartadas foram Art, o namorado de Jane, Ron, o homem que ela beijou, a mulher que morava com ela no apartamento, e essa mulher indicou que os policiais deveriam investigar um homem chamado Eugene, que muitas pessoas também chamavam de Gene. Quando os policiais investigaram esse homem, eles descobriram que ele era casado, tinha filhos e que, além disso, ele era primo do dono da fazenda onde Jane foi encontrada. Ao investigar esse homem um pouco mais a fundo, os policiais também descobriram que, alguns dias antes, uma mulher tinha ido até a delegacia se queixar dele. Essas queixas incluíam abuso e, segundo ela, tudo isso aconteceu na fazenda onde Jane foi encontrada. Os policiais então foram até o Gene, falaram com ele. Ele disse que era inocente, que não sabia de nada, que ele tinha um álibi porque ele passou a tarde toda resolvendo problemas, que ele foi até o banco para sacar dinheiro ou depositar um cheque e ele tinha como provar isso. Como os policiais não tinham provas contra ele, ele também acabou sendo descartado, mas antes disso, ele indicou que a pessoa que os policiais estavam procurando era com certeza seu primo, o dono da fazenda. Os policiais não conseguiram contato com o dono da fazenda, porque ele estava viajando, né? Ele só apareceu no dia 12 de abril. Assim que ele apareceu, os investigadores foram até ele. Ele disse que era inocente também. Falou que muitas pessoas frequentavam sua fazenda, porque ali era um local onde ele dava festas. Outras pessoas também davam festas na propriedade dele. E de acordo com aquele homem, muitas pessoas também tinham a chave do local. Ele disse que não sabia de nada, que não conhecia Jane. Os policiais então questionaram aquele homem, dizendo que algumas testemunhas viram o carro dele pela cidade no dia 9. Ele disse que sim, que provavelmente essas pessoas viram o carro dele, mas que ele não estava com o carro e que tinha emprestado a seu primo Eugene. Os policiais então perguntaram para ele se ele acreditava que Eugene era o responsável. Ele não soube responder, cedeu seu carro para uma perícia e após o carro ser analisado, os policiais não conseguiram encontrar nada, investigaram mais um pouco, conversando com outras pessoas, mas como eles não conseguiram mais nenhuma pista relevante, o caso de Jane acabou esfriando
e foi arquivado. Somente anos depois, o caso de Jane foi reaberto. Com as novas tecnologias, o lençol que estava sobre a cama no quarto onde Jane foi encontrada foi analisado. Através dessa análise, eles conseguiram extrair um DNA de um homem e então a família de Jane ficou imensamente feliz. Eles não achavam que isso poderia acontecer. Depois de muitos anos, eles estavam ansiosos, estavam querendo muito justiça e por isso eles ficaram atentos para descobrir quem era aquela pessoa. Ao jogar aquele DNA nos bancos de dados, os policiais descobriram que o DNA era compatível com Eugene, o primo do dono da fazenda, e ao vasculhar a vida dele ao decorrer de todos os anos que se passaram, os investigadores perceberam que Eugene entrou e saiu da prisão muitas vezes. Ele foi preso por roubo de carro, drogas. Ele foi preso por roubo de carro em 1999, depois por outro roubo em 2002. Também foi fichado em 1992, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2004 e 2012, que foi quando eles finalmente descobriram que ele era o responsável por tudo. No dia 13 de novembro de 2012, Eugene finalmente foi preso. Infelizmente, demorou um pouco para acontecer o julgamento dele, porque sempre era marcado, desmarcado. Então, em janeiro de 2014, um juiz decidiu anular um julgamento que teria, porque, de acordo com ele, os jurados não conseguiram chegar a um veredito. Então ele decidiu anular, só que os promotores disseram que não iriam aceitar isso, que eles iam recorrer, iam tentar um novo julgamento e por isso Eugene continuou preso. Somente após alguns meses aconteceu um novo julgamento, ainda em 2014. Nesse julgamento, o dono da fazenda, que era primo de Eugene, testemunhou. Ele falou que na época dos fatos ele era solteiro, dava muitas festas na fazenda, só que em nenhuma dessas festas ele viu Jane. Ele falou que ele nunca percebeu ela nessas festas, que ele acreditava que ela nunca esteve lá. E falou também que era muito próximo do seu primo Eugene e que em uma certa vez Eugene disse para ele que estava bastante atraído por uma mulher que com certeza ficaria com ela e que ela era uma garçonete. O dono dessa fazenda ainda disse que ele não conhecia Jane, que nunca tinha falado com ela. Porém, em algumas matérias, existem algumas especulações de que, na verdade, ele conhecia sim Jane e que ela sabia de algumas coisas que ele fazia errado. Parece que ele era envolvido com algumas coisas erradas, não sei exatamente o que, acredito que pode ser drogas, mas em outros lugares diz que eles não se conheciam. Então, não sei dizer para vocês se o testemunho dele é verdade ou se a verdade é essa outra, que eles se conheciam. Ainda no julgamento, duas mulheres foram ouvidas. Uma mulher que teve relacionamento com Eugene em 1974 e uma outra mulher que ficou 7 anos com ele e só terminou o relacionamento em 2012. A mulher de 1974 disse que no dia 9 de abril de 1974, no dia em que tudo aconteceu, ela se encontrou com Eugene na parte da noite. Ela não notou nada de errado. Porém, a mulher que ficou com ele por 7 anos até 2012 disse que enquanto eles estavam usando drogas, ele começou a falar um pouco mais sobre sua vida, começou a desabafar e em uma dessas conversas, Eugene disse para ela que tinha tirado a vida de uma mulher em Iowa, mas em momento algum ele disse o nome dela. Essa mulher falou que pensou que era tudo brincadeira, que ele estava só viajando, mas que naquele momento ela acreditava que era verdade, porque ela estava sabendo de toda a história. Os advogados de Eugene retrataram Ron, aquele homem que Jane beijou e traiu o namorado, como um possível suspeito. No entanto, os promotores tentaram refutar essa teoria. Eles retrataram aquele homem como uma pessoa boa, uma pessoa de família, e disseram que ele nunca esteve na fazenda. Ron, o homem que Jane beijou, também testemunhou. Durante o julgamento, ele disse que nunca esteve na fazenda onde Jane foi encontrada e, além disso, ele falou que nem conhecia o dono. Questionado por um promotor se ele tirou a vida de Jane,
Ron disse 2 vezes: absolutamente não. Não tenho nada a esconder. Um dos advogados de Eugene pediu a absolvição dele ao juiz. Ele argumentou que o DNA encontrado no lençol do quarto não era uma evidência confiável, já que no mesmo local foi encontrado o DNA do dono da fazenda também e de uma terceira pessoa não identificada. Fora que, de acordo com o advogado, Eugene afirmou que teve algo mais íntimo com outra mulher dias antes naquele mesmo quarto e que por isso o DNA dele estava lá. O advogado ainda disse que os promotores não mostraram como Dean chegou na fazenda com Jane, que eles não ofereceram evidências de que ele e Jane já estiveram juntos fora do restaurante e que por isso eles não poderiam culpar o cliente dele. O padrasto de Jane conta que durante o julgamento os promotores mostraram algumas fotos de Jane, elas foram projetadas na parede, as fotos do dia em que ela foi encontrada na fazenda, e que no momento em que essas fotos passavam, Eugene olhou para ele e sorriu. Como os promotores estavam com receio de que o júri não desse andamento a esse caso, por falta de evidências, eles decidiram fazer um acordo com Eugene e por isso, ao final do julgamento, mesmo se declarando inocente, ele disse que era culpado e recebeu 10 anos de prisão. Após esse julgamento, o procurador deu uma entrevista e disse: para um caso tão antigo, é difícil ter evidências suficientes para provar o caso a um júri. Essa família está esperando por justiça 38 anos. Eles estavam esperando por uma resolução e eu acho que esse é um bom resultado no geral. A irmã de Jane também deu uma entrevista após o julgamento e declarou o seguinte: o que posso dizer sobre Jane? Ela era uma pessoa incrível, sempre feliz e com um sorriso. Ela era cheia de energia, cheia de vida, tinha fortes crenças familiares, estava sempre lá para ajudar os outros e tinha um brilho malicioso em seus olhos. Ela ria muito, ela ria livremente. Não tenho certeza do que Jane queria fazer quando se tornasse adulta. Eu sempre imaginava ela em um campo onde ela estava ajudando pessoas, mas eu não tenho certeza se ela realmente tinha decidido o que ela queria estudar. Nossa família ficou muito triste por 38 anos. Isso não muda e nem vai embora. Sentimos a falta dela todos os dias, desde que ela foi tão insensivelmente tirada de nós. Orei para que Eugene um dia fosse capturado e minhas orações finalmente foram respondidas. Este é o nosso começo e, esperançosamente, o descanso pacífico do espírito dela. Após pouco tempo preso, Eugene conseguiu entrar com pedido de liberdade condicional em 2017. Em algumas matérias se diz que ele saiu em 2017, em outras em 2019, e ainda se diz que ele recebeu um crédito porque ele ficou aguardando o julgamento de 2012 a 2014 e que também ele sempre teve bom comportamento. Nas matérias não se diz onde ele está vivendo, se ele ainda está vivo. Não se fala sobre isso, só se fala essas informações, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhecia ele ou não, coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim, como eu falo sempre pra vocês. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você assiste meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Às vezes pra você é besteira, mas pra mim é valioso demais. Às vezes o YouTube limita o alcance porque ele acredita que outras pessoas não vão achar o conteúdo relevante, mas se vocês sempre curtirem, comentarem e engajarem de alguma forma, a plataforma vai entender que ela pode mostrar os meus vídeos para outras pessoas, tá bom? Quero lembrar vocês também que temos vídeos aqui 3 vezes por semana, a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta, e eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Queria agradecer de todo o meu coração a cada um que deixou um comentário maravilhoso para mim naquela foto que eu expliquei por que não ia ter vídeo naquela sexta-feira, tá bom? Muito obrigada pelo apoio de vocês. Às vezes não é fácil, mas eu me esforço muito. Eu vou sempre continuar me esforçando para estar aqui e entregar o melhor para vocês, tá bom? Me segue lá no Instagram, @marissa.neves. Eu quero ver vocês também lá junto comigo. Engajem bastante, comentem nos vídeos, curtem também para me ajudar. E é isso, gente.
Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.